Convido a igreja a ficar em pé para a leitura bíblica. Se coloque em pé, por favor. Eu gostaria de ler com você Atos capítulo 2, versículo 42. Coloque na tela, por favor, o PowerPoint da minha pregação. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Está escrito assim. Os versículos já estão no corpo do meu PowerPoint. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos ver juntos, bem forte, igreja, aqui na tela. Eles e as orações. Agora vamos ler, saia do capítulo 2 e chegue ao capítulo 5, verso 14. Atos, capítulo 5, versículo 14 agora, aqui na tela também, diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Vamos declarar juntos essa palavra também? Bem forte. Em número... A igreja pode se assentar, por favor. Eu quero dar um título à minha pregação, nessa celebração, no mês de março, de 25 anos da terceira IPI de Marília. Que Deus seja louvado, a Deus seja a glória. Amém, igreja? E eu quero dar uma palavra a vocês agora, com o seguinte tema: a guarda da doutrina como marca de uma igreja que cresce. Vamos dizer juntos? A guarda da doutrina como marca de uma igreja que cresce. Então esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou sustentar o meu sermão nesses dois versículos que eu li para vocês do livro de Atos. Dois versículos que registram uma história, que registram um momento. Se fosse hoje, seria um documentário. Se fosse hoje, seria uma fotografia. Se fosse hoje, seria um livro relatando a história e sendo vendido nas livrarias ou distribuído para que as pessoas tomassem ciência dos acontecimentos que estavam ocorrendo em Jerusalém por ocasião da ressurreição de Jesus e da fundação da igreja dele na face da terra. Nós estamos reunidos nessa noite para celebrar os 25 anos dessa amada igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui nessa região da cidade, através dos irmãos e das irmãs. E realmente eu me alegro com cada um de vocês, com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, com diaconisas, presbíteras, com os ministérios, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, pessoas das mais variadas classes sociais que aqui congregam, que aqui se alimentam, que aqui buscam a Deus, que aqui estão procurando se preparar para a eternidade e servir a Deus por toda a sua vida. Eu quero nessa noite, meus amados, dizer que celebrar o aniversário da igreja é algo muito importante. É um momento de reflexão, é um momento de meditação, é um momento de gratidão, de alegria, de entusiasmo, mas é um momento da gente voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer da minha vida e da sua vida, porque eu insisto, igreja não é prédio, igreja não é tijolo, igreja não é banco, igreja somos nós, reunidos e congregando como irmãos e como família espiritual da fé. E quem crê, diga amém, por favor. Então diga para a pessoa do seu lado, por favor, essa palavra é para você, meu irmão. Isso, amém, igreja? Essa palavra é para você, a palavra dessa noite, porque a igreja somos nós. A igreja é a nossa família. Quem se sente participante dessa família aqui? Levante a mão. A igreja não é uma agremiação. A igreja não é uma associação. A igreja não é uma instituição. A igreja, ela não é uma empresa. A igreja, ela é a nossa família espiritual. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você que parece-me que com a pós-modernidade, parece-me que com a chegada do século 21,
as datas perderam sentido. Não se comemora mais aniversário direito. Antigamente, quando alguém fazia aniversário, todo mundo ia na casa da pessoa. E ela dá feliz aniversário, dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro, levava um presente, já ia comer, já bota mais água no feijão aí, vamos jantar aqui todo mundo. Hoje não, hoje é o Facebook só. Você manda um parabéns lá, econômico, por sinal, apenas um parabéns e não há mais confraternização, não há mais encontro, não há mais relacionamentos entre as pessoas. Mas eu percebo que todas as datas no Brasil perderam o sentido. A maioria dos jovens, adolescentes, não sabe o que significa o feriado da proclamação da República, o feriado da Independência, o feriado, qualquer que seja, a maioria das pessoas não tem mais apreço por momentos, por símbolos. E nós temos que guardar os símbolos, nós temos que guardar as datas. Por quê? Há 25 anos alguma coisa de Deus começou neste lugar, amém, pessoal? Há 25 anos atrás, alguns irmãos começaram a se reunir nessa região da cidade. Você talvez nem imaginava que seria membro dessa igreja. O pastor nem passava pela cabeça dele que seria pastor aqui nessa igreja ou nessa região. Mas Deus havia preparado esse momento, quando levantou homens e mulheres para abrir o campo nessa região de Marília e evangelizar, proclamar salvação, como vocês estão fazendo agora com as congregações que os irmãos têm, como o pastor me mostrou hoje, lindos trabalhos que os irmãos desenvolvem. Essas congregações serão futuras igrejas da IPI do Brasil organizadas, serão locais em que muitas famílias serão alcançadas para a glória de Deus. E quem crê, diga amém, por favor. Então nessa noite eu gostaria que você percebesse a importância dessa noite. Sabe, eu admiro muito os norte-americanos num quesito que é a comemoração do 4 de julho. É impressionante, eles colocam camiseta, eles cantam no nacional, eles saem na rua, eles ficam o mês inteiro celebrando a data, sabe? A igreja precisa celebrar, a igreja precisa agradecer, a igreja precisa refletir, a igreja precisa entender os 25 anos de organização desse ministério dos irmãos e das irmãs. 25 anos é uma data emblemática, meus irmãos. Quem aqui já teve 25 anos, levante a mão. Jesus da glória. Quem teve 25 anos, levanta a mão, irmão, não precisa ficar com vergonha, já estou levantando aqui, ó. 3,7 de caminhada. Veja só, que coisa impressionante. Lembra quando você tinha 25 anos? Eu tenho 37 anos, a maioria das decisões importantes da minha vida, eu tomei mais ou menos nessa idade. Com 20, 22, 23, 24, 25 anos. Então, a igreja de vocês, que vocês congregam, em que os irmãos servem a Deus, ela está vivendo uma data emblemática. Porque ao mesmo tempo que ela pode decolar, ela pode naufragar. Ao mesmo tempo que ela pode levantar voo, passar de 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, ter que vender tudo isso daqui, comprar o maior galpão de Marília para congregar os irmãos que Deus vai trazer, mas também pode ter problemas se vocês não tomarem cuidado com a caminhada de vocês com 25 anos de ministério. Qual a importância que essa igreja tem na sua vida? Qual a importância que vir ao culto tem na sua vida, que participar de algum ministério tem na sua vida? Eu te faço essa pergunta porque eu confesso que eu sou um sonhador. Eu sonho com a igreja de Atos, eu durmo pensando na igreja de Atos, eu acordo pensando na igreja de Atos, eu fico imaginando como era maravilhoso servir a Deus nessa comunidade do Novo Testamento. Tinha problemas? Tinha. As viúvas gregas foram esquecidas na distribuição de alimento. Eu imagino que o pau quebrou naquela igreja, eu imagino que teve discussão, que teve reunião, que teve comissão para tentar resolver as questões, mas aquela igreja, ela com toda certeza, era uma igreja abençoada, era uma igreja saudável, era uma igreja bíblica, era uma igreja que guardava a doutrina, que guardava a escritura sagrada. 25 anos, nós temos muita coisa para contar,
muita coisa para refletir, muita coisa para celebrar, muita coisa para se arrepender, muita coisa para consertar, muita coisa para manter, muita coisa para vocês trabalharem a partir de agora com 25 anos de organização. Na verdade, certa vez eu li um belo sermão do reverendo Abival Pires da Silveira, não sei se alguém conhece, ele já foi moderador da IPI do Brasil, já foi presidente da IPI do Brasil, ele é pastor emérito da Catedral Evangélica em São Paulo, uma das nossas igrejas mais antigas. E sabe, uma vez ele escreveu um sermão com o seguinte título: A Primeira Igreja. E a princípio, quando eu peguei o sermão, pastor Marcos, eu imaginei que ele ia falar da primeira IPI de São Paulo, a primeira igreja. Mas quando eu começo a ler o sermão, quando eu começo a ler a introdução, primeiro ponto, segundo, terceiro, eu me deparo com a igreja de Atos. Reverendo Abival Pires da Silveira estava dizendo que nós deveríamos voltar os nossos olhos para a primeira igreja, que é a igreja primitiva, que é a igreja do livro de Atos. E eu quero nessa noite convidar os irmãos, a liderança e os membros, a nós voltarmos os nossos olhos para essa igreja que nos inspira a um crescimento saudável, sustentável, a um mover sobrenatural sobre a face da terra que aconteceu nos dias apostólicos e que pode novamente acontecer aqui em Marília, na sua vida, no seu ministério, no seu coração, na sua história. Se você observar o que eu já estou ministrando aqui nessa noite. Por que meditar em Atos 2:42? Por que meditar em Atos 5, verso 14? Porque uma igreja que guarda a palavra é uma igreja a ser observada. Especialistas olham para a vida deste homem. Volte o meu sermão, por favor. Eles olham para a vida deste homem. Por favor, o slide, deixa ele aqui, por favor, querido. Uma igreja, as pessoas da sociedade olham para Bill Gates. Pode passar, por favor, amado, vamos lá, isso. Bill Gates. As pessoas que querem montar empresas de informática, de tecnologias, leem a biografia, procuram assistir os vídeos, as palestras desse homem. As pessoas que querem crescer no segmento de redes sociais, precisam ouvir Mark Zuckerberg e aprender com esse jovem que dominou o mundo com a sua ferramenta chamada Facebook. Então, nós não vamos olhar para o Zuckerberg e nem para o Bill Gates, nós vamos olhar para Atos 2, para Atos 5 e perceber o que ela tem a falar ao nosso coração. Marcas de uma igreja que cresce é guardar a doutrina. E em primeiro lugar, uma igreja que guarda a doutrina significa que essa igreja, ela nos inspira a afirmar: viva se alimentando da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Viva. É muito importante que você faça isso a partir de agora. Viva se alimentando da palavra de Deus. Esta é a diferença crucial da igreja do século I para as igrejas do século XXI. O entendimento da utilidade da Bíblia, da importância da Escritura Sagrada. No século I havia apenas fragmentos do Antigo Testamento. Havia apenas relatos orais dos apóstolos e, passados alguns anos, os escritos das cartas pastorais, dos evangelhos escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eles se deparavam com esses escritos, eles se alimentavam, eles buscavam extrair o máximo possível para a sua vida. Desculpe, com todo respeito, hoje as nossas crianças não sabem a Bíblia, os nossos jovens não sabem a Bíblia, os adultos não sabem a Bíblia. Você pede para abrir no livro de Abacuque, ninguém sabe achar o livro de Abacuque na Bíblia, ninguém sabe encontrar as histórias, confunde Zaqueu com o Bartimeu, confunde os nomes, confunde as histórias. Hoje não se alimenta mais da palavra, poucas pessoas leem a Bíblia em um ano. Vou fazer uma pesquisa aqui agora, aqui para vocês, uma pesquisa direta. Quem já leu a Bíblia inteira, levante a mão, por favor. Olha só, dá para contar nos dedos. Quantos de nós já lemos a Bíblia inteira?
Outra pergunta, seja honesto, verdadeiro. Não está filmando você, então você não vai ser exposto. Quantos aqui leram a Bíblia essa semana todos os dias? Levante a mão. Poucas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? 25 anos é uma data emblemática. Porque uma igreja que não lê a Bíblia, que não se alimenta da palavra, ela vai ter problemas na segunda geração, na terceira geração, na quarta geração. Então eu quero que nessa noite você perceba o que eu estou aqui a ministrar ao coração dos irmãos e das irmãs. Sabe, irmãos, no século I, as pessoas tinham prazer em ouvir as pregações. As pessoas tinham prazer. Em Atos capítulo 20, verso 7 ao verso 12, diz que uma pregação de Paulo já estava durando 3 horas. Se um pastor hoje pregar 3 horas, ele nunca mais é convidado para pregar numa igreja. Se o pastor da igreja pregar 3 horas, na outra semana tem reunião de liderança para conversar com qualquer reverendo que for, de qualquer lugar. Não, reverendo, poxa, as pessoas têm que trabalhar amanhã cedo. Como que é esse negócio? Acho que passou demais, mais de 1 hora. Poxa, tem que ser 30 minutos, 25 minutos, tá bom, tá excelente. Mas quando eu abro em Atos, capítulo 20, eles estão há 3 horas ouvindo a palavra de Deus. E um camarada chamado Eutico, ele cai lá de cima porque ele dormiu, porque ele não aguentou, mas os demais estavam lá. Então, no século I, as pessoas queriam ouvir as revelações de Deus através dos apóstolos, elas queriam ouvir o recado de Deus. Mas no século 21, as pessoas querem ouvir apenas coisas que agradam aos seus ouvidos e ao seu coração. As pessoas querem ser correspondidas na ministração da palavra de Deus. Querem ouvir coisas que lhe agradem e que não questionem a sua conduta moral, ética e espiritual. Nessa noite, uma igreja de 25 anos precisa se alimentar da palavra. Uma igreja de 25 anos tem que ler a Bíblia todos os dias, tem que ter prazer em estudar, meditar, se aprofundar, frequentar escola bíblica, academia, seminário, congresso, retiro, ler livros devocionais, aprender da palavra de Deus, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, pessoal? Eu não senti firmeza, amém, pessoal? Amém. Aí melhorou, glória a Deus. Queridos, eu estava lendo um livro de cabeceira do pastor Charles Swindoll, e ele escreveu o livro A Igreja Desviada. Alguém já leu esse livro, A Igreja Desviada? É um livro muito importante que nós precisamos ler. E ele fala que as igrejas sofrem de erosão. Se você vai no sítio, se você vai na roça, se você vai na praia. Quem que já foi na praia que quando você voltou 3 anos depois, o mar já tinha avançado naquela pedra que antes você sentava para bater papo com a sua esposa? Já aconteceu isso com você? Isso é erosão. Tanto no sítio, na beira do rio, tanto no lago, tanto no mar. A água vai comendo a terra. A água vai devorando a terra. Só que quem está lá não percebe. Quando percebe, uma casa cai. Quando percebe, acontece uma tragédia. A erosão não é visível, mas ela acontece todos os dias, segundo o pastor Charles Swindoll, na vida das igrejas. E uma das erosões é em relação à palavra. É chuva isso? Uma das erosões é em relação... Eu acho que Deus quer que eu pregue mesmo, né? Então vamos lá, está chovendo, então é para você ouvir a palavra, fica tranquilo, fica calmo, não dá nem para sair para tomar água. Agora escuta, uma das erosões é esse negócio, a pesquisa que eu fiz aqui. Ninguém lê a Bíblia o ano inteiro, ninguém lê a Bíblia uma vez por dia, ninguém para meditar. Você está sofrendo erosão e não está percebendo. Você está bonito por fora, você está elegante, você está fofinho que nem o pastor, você está coradinha, você está linda e maravilhosa, mas por dentro você está enfraquecendo, por dentro você está mirrando, por dentro você está anêmico, por dentro você não tem forças, porque quem não come, quem não se alimenta, enfraquece, desanima, desiste e não tem força para continuar ou para executar as obras de Deus. Então se alimente da palavra nessa noite. Atos 2:42, a igreja crescia, porque ela se alimentava da doutrina dos apóstolos,
da palavra de Deus. Você não pode mais viver sem a palavra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado isso: você não pode mais viver sem a palavra de Deus. Amém, pessoal? Você não pode mais passar uma semana sem ler a palavra de Deus. Nós deveríamos ser como o jovem da mala cheia. Não sei se você já ouviu essa história. 2 amigos foram viajar, escute o que eu vou te contar. Foram sair de férias e estava cheio já o porta-malas desse carro. Olha que carro grande, é um Duster, imenso, cabe um monte de coisa. Estava lotado. E o amigo falou: vamos, cara, a gente tem que viajar. A descida até a praia é longa, vai ter um tráfego imenso, está todo mundo indo para a praia, vamos sair logo. E aí o amigo disse: calma, eu já estou quase pronto. Eu só vou pegar mais umas coisinhas. Calma aí, eu vou pegar um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho. Tem alguns livros de poesia que eu quero levar, algumas biografias que eu vou ler durante essas férias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cântico, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada e um capacete. O amigo falou: você está louco, não quer mais nada? De repente ele levanta: é isso daqui que eu vou levar. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se alimente da palavra, igreja. Volte os seus olhos para a palavra. A cura do seu casamento está aqui na Bíblia. A prosperidade financeira que você tanto precisa está aqui na palavra. A libertação de vícios que você está buscando está aqui na palavra. Então você precisa mudar essa dinâmica a partir de agora. Se você quer dar um presente para a sua igreja, que você comece a ser um leitor da palavra, que você comece a meditar na palavra, que você comece a estudar a palavra, que você comece a entender que não podemos mais brincar. Infelizmente, segundo o pastor Brian, no final das contas, nós estamos vivendo em um tempo de sério declínio a respeito do culto e da doutrina. A igreja de Atos entende o ensino de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que não podemos viver apenas de pão, não podemos viver apenas de entretenimento, não podemos viver apenas do nosso conhecimento humano. Nós precisamos da palavra, nós necessitamos da Escritura na nossa vida. Nós não podemos mais ler a Bíblia de vez em quando, nós não podemos mais apenas abrir a Bíblia na hora da pregação do pastor, nós não podemos mais ser crente domingueiro, ser pessoas que comem espiritualmente 1 ou 2 vezes na sua semana. Nós precisamos prestar atenção. A falta de alimento na palavra gera heresia no meio da igreja. A falta de alimento da palavra faz as pessoas desacreditarem das promessas de Deus. A falta de alimento da palavra gera uma geração de pessoas superficiais, que não aguentam nada, que desistem de Deus, da igreja, da salvação, por qualquer coisa. Por isso, nessa noite, uma igreja que cresce é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Eu vou ensinar uma dinâmica para você. Pega a sua mão direita, por favor, agora. Rapidamente, não é uma simpatia gospel não, que eu não faço, ok? Pega a sua mão direita agora, por favor, se você puder. Segure ela assim. Fecha a sua mão agora, por favor. Agora você vai repetir assim: se eu ler a Bíblia todos os dias. Agora diga assim: se eu memorizar versículos da Bíblia. Se eu meditar na palavra de Deus. Mas diga bem forte. Agora diga: se eu praticar a palavra de Deus, a minha vida será assim. Agora repita, continua com a mãozinha, segura aí para não cair. Segura aí. Se eu não praticar, se eu não meditar, se eu não memorizar, e se eu não ler a Bíblia todos os dias, a minha vida será assim. O que você quer, irmão? Assim ou assim? Assim ou assim? Quem quer assim, faz assim para o pastor então. Então leia, memorize, medite
e pratique a palavra de Deus a partir de agora. Segundo, viva de acordo com a palavra de Deus. O que me chama a atenção em Atos 2,42 é que eles guardam a palavra. Eles guardam a tal ponto de viver a palavra na sua vida, de viver a vontade de Deus, porque a palavra é a vontade de Deus. O que está na Bíblia, nos seus 66 livros, nos 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, é a vontade de Deus revelada para você e para mim em qualquer tempo da história humana até o julgamento final. Não tem uma edição nova da Bíblia com um livro a mais, como fazem com os livros dos autores, dos escritores seculares. A palavra de Deus é a vontade do Senhor, que eu e você temos que buscar, cavucar e entender o que tem a ver com a minha vida, o que tem a ver com a sua vida. Na verdade, querido, é um barato isso nas igrejas, né? Quantas igrejas que eu já fui, que eu já vi procissão da Bíblia? Pode passar, por favor. Isso. Pode passar o versículo. Isso. Quem já viu isso em igreja? Vamos receber agora a palavra de Deus. Aí alguém entra, todos ficam em pé, olhando para a Bíblia, reverentemente. Quem já viu isso em algum lugar? Igreja católica, igreja evangélica, presbiteriana, batista, não sou nada contra. Eu amo a palavra de Deus, é o livro da minha vida. É o livro que me mostrou o Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Amém, pessoal? Se a Bíblia tiver que entrar 10 vezes aqui, glória a Deus, vamos fazer isso. Mas o que adianta fazer procissão se não vive? Se não guarda? Guardar não é fazer procissão. Guardar é você ter a prática. Guardar é você ouvir o sermão, por mais difícil que seja, por mais desafiador que pareça, você tomar uma posição verdadeira e espiritual na sua jornada. Sabe, eu gostaria que você nessa noite percebesse o que eu quero dizer a vocês nesse aniversário. Eu não vim estragar o aniversário, eu não vim aqui oprimir ninguém, eu vim aqui trazer libertação para a tua vida. Eu vim te mostrar que é hora da gente voltar os nossos olhos e o nosso coração para a revelação de Deus para a nossa vida. Nós somos bons de conhecimento, nós somos bons de teoria, mas nós não somos muito bons de prática. Não somos tão bons assim em praticar tudo que a Bíblia requer da nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. Para muitos de nós, a culpa da igreja não caminhar são os pastores. São os pastores. Para muitos, a culpa da igreja não caminhar. Pode falar assim, é o conselho, é a diaconia, é aquela família tal. Olha aqui o que eu estou te falando, igreja. Sabe por que as igrejas não estão crescendo? Porque as igrejas evangélicas brasileiras não estão guardando a palavra de Deus. Não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero que você veja o que diz a palavra. Volte no versículo agora lá, irmão, que eu pedi para você passar. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos ver juntos aqui na tela. Toda a igreja, leia comigo, por favor, bem forte. Vamos juntos? Portanto, estas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos juntos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Agora o 26, vamos juntos. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe quem anda caindo? Sabe onde tem ruína? Sabe onde tem desgraça? Sabe onde tem coisas do maligno reinando, imperando? Casas em que as pessoas não estão mais observando, praticando a palavra de Deus. Eu percebo que a grande preocupação da maioria
Não é se as pessoas vivem a palavra, mas é se elas cumprem o status quo da religiosidade. Se elas simplesmente cumprem as normas de uma igreja. Mas eu vou além. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sociedade que você está inserido aqui em Marília? É essa pergunta que nós temos que responder. Sabe, queridos, eu lembro de uma história. Uma criança perguntou para o seu pai, fez a seguinte pergunta: papai, por que que a gente não muda para a igreja? E criança faz umas perguntas, né? Eu tenho filhas pequenas, elas fazem cada pergunta em casa que é impressionante. Imagino que os filhos do pastor, quando eram garotinhos, faziam perguntas das mais capciosas possíveis, né? E sabe, a criança perguntou ao seu pai: papai, vamos mudar aqui para a igreja? E aí o pai ficou sisudo, bravo, e perguntou: por que, filho? Você quer mudar para a igreja? Ah, papai, na igreja você é tão gentil, você ora, você lê a Bíblia, você é amoroso com a mamãe, você é uma pessoa abençoada aqui, então nós queremos, e eu quero vir para cá para ter isso em todo o tempo. Quantas pessoas que vieram brigando no carro para a igreja? Quantas pessoas que já estão no mundo faz tempo, mas ainda vêm? E aqui é seu lugar. Mas aqui é seu lugar para você mudar de vida. Aqui é seu lugar para você guardar a palavra. Aqui é o seu lugar para você viver o princípio de Deus. Eu imagino que aqui na terceira igreja não tem uma lista do que pode e não pode. Não é o nosso feitio assim: não pode isso, assina aqui embaixo. Mas nós temos princípios que a gente observa. Nós temos valores que nós guardamos como igreja. E tanto eu como pastor, tanto você quanto crente, precisa tomar essa posição de ser alguém que vive de acordo com a palavra em relação a sexo, em relação à família, em relação a namoro, em relação a hábitos alimentares cotidianos. Vive em relação à palavra, à vontade de Deus, em relação a casamento, a trabalho, a ministério. O maior presente que você pode dar para a sua igreja, a maior posição que você pode tomar hoje com os 25 anos da IPI de Marília, a terceira igreja, é vocês como igreja tomarem a decisão de fazerem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2 afirma: pois não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, pessoal? Não levante a sua mão, mas você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Em terceiro lugar, o tema de hoje, volte um slide, por favor. A guarda da doutrina como marca de uma igreja. Vamos ver juntos? A guarda. Quantos querem que a terceira IPI cresça? Irmãos, eu sou meio pentecostal, sabe? Tipo, quantos querem que essa igreja cresça? Porque, sabe, a questão da interação não é... Eu não sou exagerado, ok? Eu sou avivado. Eu gosto de cultos avivados. Mas veja, por um acaso, quando o seu time faz gol, você grita assim: gol. Quando você passa no vestibular, você fala assim: passei. Quando você passa no concurso, você fala assim: nossa, fiquei em primeiro lugar. Como que é? Gol do Corinthians! Você sai na janela: gol, vizinho palmeirense! Não é assim? Quando você passa no vestibular: passei, mãe! Passei, pai! E por que as coisas de Deus é? Amém. Amém. Quando falar uma promessa,
Quando falar uma palavra de desafio, diga amém, diga eu creio, diga glória a Deus. É minha esta palavra, porque lá em Romanos fala que Abraão não tinha filhos, mas ele tinha uma promessa, e ele dava glória a Deus, esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Então é muito sério você tomar posicionamento hoje, porque o inimigo não quer que você viva a palavra. O inimigo vai trabalhar para você ser um crente religioso, cheio de contradição, cheio de culpa, cheio de coisas, perturbando a sua mente, porque quanto mais a gente vive longe da vontade de Deus, mais culpado a gente se sente, mais se esfriando a gente vai, mais desfocando, mais se afastando do que Deus tem para a nossa vida. Por isso nessa noite, guarde a doutrina, sendo alguém que realmente a partir de agora vai se alimentar da palavra de Deus, mas vai viver de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero terminar a minha pregação dizendo que a terceira afirmação para o aniversário aqui de vocês é: viva pregando a palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Viva. Porque é isso que eu vejo em Atos, é isso que eu leio no capítulo 2, no capítulo 5. Uma igreja multiplicadora, uma igreja que crescia, uma igreja que ganhava pessoas. Começou com 12, 120, 3 mil, 5 mil, 8 mil. Essa igreja cresceu de modo extraordinário. Até hoje não há movimento algum cristão evangélico que se tenha crescido como a igreja apostólica, na intensidade, na questão dos valores, na quantidade, na qualidade, nos princípios que eles viviam, a maneira como eles viviam a jornada, a caminhada espiritual. E é interessante que muitos de nós temos facilidade para falar de futebol. Muitos de nós somos doutores em filmes, somos doutores, PhDs em futebol. Muitos de nós falamos com maestria sobre política, sobre direita, sobre esquerda, sobre qual a ideologia mais correta, sobre socialismo, capitalismo. Muitos de nós enchemos a boca para emitir opiniões sobre tantos assuntos, mas são poucos os presbiterianos que realmente evangelizam no dia a dia, que têm coragem, ousadia de parar alguém no ônibus, na fila do banco, na rua, no trabalho, na escola, perante um seminário que você está apresentando, e testemunhar e proclamar a sua fé com poder, autoridade, ousadia. Mas isso vai mudar na sua vida em nome de Jesus, porque Deus está te chamando para pregar o evangelho, para fazer discípulos de todas as nações e falar desse Deus tão bom, tão maravilhoso, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que te ama de um modo imensurável, mas que ama as pessoas que não são crentes. Amém, pessoal? Eu gostaria que nessa noite você ouvisse isso que eu estou pregando. Preste bem atenção: o que fará a nossa igreja se tornar um ministério multiplicador em Marília é eu e você nos tornarmos relevantes na sociedade, pregando a palavra através da graça de Deus, proclamando salvação. Quem se alimenta, quem vive, prega. Quem se alimenta e vive a vontade de Deus, prega, fala, proclama. Eu sei que a gente tem medo de proselitismo, eu sei que a gente tem medo de ser mal interpretado, eu sei que nós temos medo de sermos taxados como algumas religiões que são invasivas, que batem na porta das pessoas 7 horas da manhã. Eu sei que tem muita gente que tem receio de pregar, porque pensa que o chefe vai ficar de mal, que os colegas vão rejeitar. Mas eu quero dizer a você, o nosso mundo está carente, o nosso mundo está morrendo, o nosso mundo está na escuridão. Há muitos amigos seus que nesse exato momento estão pensando em suicídio, estão precisando de uma palavra de salvação para abandonar essa ideia maligna, se converterem e virem servir a Deus aqui nesse lugar, com você e com a sua família. Está na hora de você entender que a pregação da palavra de Deus não é opção, mas é a missão que Deus tem para a terceira igreja de Marília. É a missão que Deus tem para o ministério dos irmãos e das irmãs a partir de agora. Fazer Cristo conhecido, fazer Cristo exaltado, fazer Cristo proclamado nesta terra de Marília, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas tem um monte de igreja já. Irmão,
Eu faço umas contas meio loucas assim. Está lotado todas as igrejas agora. Estava vindo com o pastor Marcos, ele foi me buscar no hotel. E aí, você viu, pastor, que todas as igrejinhas que a gente passou estavam cheias de gente? Tudo lotadinho, né? Que benção. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? Mas nesse exato momento todos os botecos estão lotados. Nesse exato momento o shopping está entupido de gente. Nesse exato momento todos os lugares, todas as quebradas, onde há droga, prostituição, onde há vícios, está lotado de gente bebendo, fumando, cheirando, prostituindo, fazendo um monte de coisa. Milhares de pessoas. Então nós temos que entender que há muita gente ainda que precisa ouvir falar do grande amor de Deus. Então nós precisamos pregar na faculdade, nós precisamos pregar na escola, nós precisamos pregar na empresa, precisamos pregar no condomínio que moramos, no prédio, para os amigos, sem aquele exagero, mas com sabedoria, com graça, com autoridade, com a unção de Deus. Porque eu tenho que ler o que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, vamos ler juntos. Toda a igreja leia comigo qual foi a ordem de Jesus para a terceira IPI de Marília. Vamos juntos, bem forte. Portanto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem entendeu a ordem do mestre? Esse é o teu chamado. Deus não chamou eu e você para a gente fazer coisas como essas que a gente faz. Deus nunca pediu para a gente preparar estruturas, pastores. Isso, acuda a criancinha ali, por favor, isso, coitadinha. Pronto. Jesus não falou, façam estatutos, façam prédios, façam coisas humanas. Ele disse, vão e façam discípulos. Vão e façam seguidores. Pessoas que vão me servir, que vão se dedicar a mim também. Atos 5,14, a igreja crescia e se multiplicava, porque as pessoas se esforçavam em pregar a palavra de Deus. Se cada um de vocês pregar a palavra de Deus esse ano e ganhar uma vida, já não vai caber mais aqui nesse auditório, pastor. Amém, pessoal? Mas se você ficar esperando que o pastor Marcos vá pregar lá no seu trabalho, lá no meio da sua parentela, lá no meio dos seus amigos do futebol, talvez ele não vá ter tempo para ir em todos os lugares, porque nenhum pastor consegue. Nenhum. Mas se cada um aqui pregar aonde Deus te colocou, lá no grupo de WhatsApp, lá no seu local de lazer, quando você vai pescar com seus amigos lá no Pantanal, quando você vai viajar com a sua família para a praia, quando você está lá numa reunião de empresa, que ninguém tem a solução, que está todo mundo com a cabeça explodindo, por que você não se levanta e fala, olha pessoal, eu respeito a religião de cada um, mas eu queria ler um versículo da Bíblia aqui, eu queria fazer uma oração, porque Deus vai dar uma solução para a nossa empresa. E Deus vai fazer, e eles vão se converter se você fizer isso. Mas se você não fizer, como que vai acontecer esse milagre lá no seu trabalho, irmã? Eu quero terminar contando uma história, que já está na hora. Eu quero terminar contando uma história para vocês. Alguém já ouviu falar de um professor de escola dominical chamado Kimball? Quem ouviu falar desse professor de escola dominical, levante a mão bem alto, por favor. Ninguém conhece o Kimball. Olha só. Quem é Kimball? Não existe foto dele no Google. E olha que o Sam Google tem tanta informação. Meus irmãos, o Google é uma coisa impressionante. Eu não achei nenhuma foto do professor Kimball. Mas diz a história que ele um dia evangelizou um vendedor de calçados que se converteu, um sapateiro, chamado Dwight Moody. Coloque o Moody para a gente, por favor. Vai seguindo aí, amado. Alô? É o próximo slide. Isso. Pode voltar então. Eu estou ficando velho já, eu acho que eu esqueci de colocar.
Vamos lá. Moody foi um dos maiores pregadores que já passou pela face da terra. Ele pregava para multidões. E ele convertia multidões ao Senhor. Em Chicago, na Inglaterra. E diz a história que Dwight Moody influenciou a vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer, que é agora essa foto aí que corretamente o nosso amigo lá colocou para a gente. Frederick Meyer começou a pregar nas faculdades norte-americanas. Vai vendo a história do professor Kimball, de escola dominical, um simples professor que resolveu evangelizar na rua. O Frederick Meyer começou a pregar nas faculdades e durante a sua pregação converteu-se um homem chamado J.W. Chapman. Esse senhor. Este homem passou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços dos Estados Unidos, a famosa ACM. E ele começou a fazer movimentos evangelísticos nos Estados Unidos. E levou um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday a Charlotte, Carolina do Norte, para realizar um grande culto de reavivamento espiritual. E um grupo de líderes se entusiasmou com essa pregação, de tal maneira que eles realizaram uma outra campanha convidando, por causa da pregação que ouviram do Billy Sunday, um homem chamado Mordecai Ham. Ao convidar esse pastor, esse palestrante para pregar na cidade, durante a campanha dele, em uma das noites, na sua pregação, um jovem chamado Billy Graham entregou a sua vida a Cristo. Quem está me entendendo, diga amém, por favor. Um simples, entre aspas, professor de escola dominical, um crente qualquer, não no sentido pejorativo da palavra, ele ouviu na sua igreja que ele tinha que se alimentar da palavra, que ele tinha que viver a palavra, mas que ele tinha que pregar a palavra de Deus para a sua geração. Então ele decidiu sair na rua e pregou para Moody, que influenciou Frederick Meyer, que influenciou tantos outros até chegar em Billy Graham, que foi, se não, o maior pregador do século XX, ganhando milhões de pessoas ao redor do planeta Terra. Hoje Billy Graham está com o Senhor, mas tudo começou, pode passar, com o professor Kimball. Quem são os Kimballs dessa igreja aqui? Levante a mão, por favor. Quem são os Kimballs dessa igreja? Levante a mão. Quem vai pregar o evangelho a partir de agora? Levante a mão. Só 4? Quem vai pregar o evangelho a partir de agora? Quem vai tomar uma posição de não fechar mais a sua boca, de viver a palavra, de ser alguém que vive de uma tal forma que as pessoas vão querer Jesus através da sua vida? Guardar a doutrina não é escondê-la de domingo entre 4 paredes. É muito bom reunir, que local lindo, maravilhoso, que igreja linda que vocês têm, que ministério abençoado com o pastor. Querido, essa mensagem maravilhosa que vocês ouvem todo domingo não pode ser apenas publicada no YouTube, ela tem que ser pregada por você durante a semana, através da sua vida, através da sua família, através da sua maneira de viver o evangelho a partir de agora. Ah, pastor, mas tem problema demais, mas tem gente com mais problema do que a gente. Ah, mas eu estou doente, tem gente mais doente do que você. Nessa noite eu te convido a voltar os seus olhos para fora e a perceber que uma igreja que cresce é uma igreja que guarda a doutrina, que guarda a palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com você. O pastor falou que eu podia pregar até meia-noite, mas eu não vou fazer isso. Estou brincando, pastor. Ele não falou isso não, ele me deixou livre. Falou assim, até a hora que você achar que você deva.
mas eu sinto que eu preciso orar com você agora. E eu gostaria que você tomasse uma posição. Feche os seus olhos, por favor. Deus está aqui neste lugar. Aquiete a sua alma, apaguem as luzes agora. Eu quero convidar o pastor e os presbíteros do conselho para que estejam aqui à frente, por favor. É o rebanho de vocês. Eu gostaria que vocês estivessem aqui como liderança. Eu tenho certeza que vocês são os primeiros a se posicionar nessa noite. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que, como terceira igreja, é necessário guardarmos a palavra de Deus. Por favor, não ande, não levante. Deus tem algo para a sua vida aqui nesse lugar. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Só escute. Eu gostaria que você aquietasse a sua alma um pouco. Nós somos uma geração tão ansiosa que a gente não consegue nem fechar os olhos mais. A gente fica preocupado com tantos detalhes, com tantas coisas. Mas eu quero que você pense. Por algum motivo o pastor Marcos e o seu conselho nos convidaram para estar aqui, ministrando a vida de vocês nesses 25 anos. Eu quero que você entenda que Deus tem mais para você. Mas como que Ele vai te dar coisas mais profundas, se nem o básico você está vivendo ainda, irmão? Se nem o básico, irmã. Faz quanto tempo que você não pega numa Bíblia? Ah, pastor, mas eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite. Mas o teu Facebook